Bertolucci saiu de um sonho aproximadamente há uns 10 anos. Esse sonho veio, por sinal, até muito interessante. Minha mãe, minha avó, todas trabalharam com moda. E quando eu era pequena, é muito interessante. Nós morávamos em Campinas e quando as clientes chegavam, elas iam todas de sapato, claro. E eu fazia essas clientes tirarem todos os sapatos. Minha mãe ficava muito brava comigo, porque eu ficava o tempo todo que a minha mãe estava atendendo essas clientes, eu ficava, quer dizer, com os sapatos das clientes. E isso acho que foi aguçando em mim, e quando eu me casei, eu tive esse desejo de abrir uma loja. Então a M. Bertolucci, ela saiu desse sonho, saiu do papel há 10 anos. E era uma loja muito pequena, nós tínhamos 24 metros quadrados, trabalhávamos com algumas marcas que, por incrível que pareça, há 10 anos eu ainda estou com essas marcas. Sempre foi em Rio Claro, sempre trabalhei com família, minha mãe sempre me ajudando, eu tenho minha gerente, que é minha irmã. E a loja sempre foi para mim além de, claro, um meio de vida, óbvio, mas sempre foi um desafio, né? Porque há 10 anos, logo que eu fiquei, depois de um ano que eu tinha loja, eu me engravidei do meu filho, que por sinal hoje ele está fazendo aniversário. Parabéns, João Pedro. E depois foi muito, muito difícil, né? Porque grávida, eu engordei muito, a minha irmã me ajudou demais. E naquela época eu saía muito para viajar, para comprar sapatos. Depois que eu fui comprando em showrooms com outras marcas, então eu tinha que praticamente cada 15 dias eu tinha que viajar. Eu com aquele barrigão imenso, tendo que viajar. E tudo isso para mim era feito com muito gosto, porque era uma satisfação. Eu ia para a loja, sabe naquele sistema que você não faz para trabalhar? Eu ia porque eu gosto, eu amo isso daqui, eu respiro loja 24 horas. Eu falo que eu não me canso de ver foto de roupa, de ver look, de montar look. E então isso é muito prazeroso para mim. E depois disso, a loja começou a crescer, eu tive necessidade por conta das clientes que foram tendo as necessidades, eu tive a necessidade de colocar roupa. Só que a minha loja com 24 metros quadrados, vocês imaginam, né? Não ia caber nada. E daí eu comprei esse imóvel que eu tenho a loja hoje. Parei mais ou menos 2 anos para reformá-la, fiquei aqui. E daí, depois disso que eu reformei, eu vim para cá. Quando eu vim para cá, além dos calçados, eu comecei a agregar roupas, né? Aí eu comecei mais roupas e menos sapato. Ficamos aqui 6 anos. E eu sempre namorando. Do lado dessa loja tinha um terreno. E para quem não conhece Rio Claro é um problema de estacionamento. Não só Rio Claro, né? Como todas as cidades de interior, o problema de estacionamento é muito grande. E na loja antiga eu tinha 2 vagas só. E eu sempre namorava o terreno, e o cara nunca queria vender, enfim. E eu sempre conseguindo outras marcas, fui fidelizando as marcas antigas que eu tinha na outra loja. Aí, por conta da vida, por conta do acaso, por conta de Deus, eu consegui comprar este terreno do lado. Tá, daí o que eu faço com o terreno? Não dava só para as clientes estacionarem no terreno, no estacionamento, só por isso. Eu sou muito exigente, eu quero sempre o melhor, eu prezo muito isso, né? Não só para a qualidade dos funcionários da loja, mas principalmente para os clientes. Aí eu chamei uma equipe muito boa de arquiteto, que por sinal é o Gustavo Marasca, um encanto, a Luciana, minha engenheira, uma equipe muito boa. E nós sentamos e discutimos o que vamos fazer com este terreno agora. A princípio, a gente não ia mexer na estrutura da loja. Mas começa a mexer aqui, eu tive a intenção de colocar daí o masculino, que antes nós não tínhamos. Eu coloquei o masculino e o infantil. Enfim, essa loja daí de 100 metros que tinha, hoje nós somos uma loja de 500 metros quadrados.
Eu fiquei 4 meses com a loja fechada. Quem são os meus clientes lembram bem disso. A gente trabalhava com sacolas. Foi um período muito gostoso. Eu costumo comentar com meu marido que a loja é a minha segunda casa. E quando a gente tem muito amor por aquilo que a gente faz, todo o meu carinho que eu dedico na minha casa, eu dedico acho que em dobro aqui na loja. Então, apesar de vários profissionais, eu sempre estava presente em tudo. Na compra de produto, na compra de objetos, de decoração, tudo. Minha mãe me ajudou muito, minha mãe trabalha com decoração e ela me ajudou muito também nesse período. E quando eu retornei em julho, nós reabrimos a loja, daí com esse espaço maravilhoso que depois a Eka vai mostrar para vocês. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. E pessoal, eu falo muito dessa festa porque realmente a Secret Garden, costumo dizer que foi um divisor de águas para a Amy Bertolucci. A Amy Bertolucci era uma antes, né, Secret Garden, e agora pós Secret Garden. Mas por que eu falo isso? Porque nós fizemos da Amy Bertolucci realmente um jardim secreto. Quando as pessoas chegaram à festa, nós tivemos uma equipe maravilhosa daqui de Rio Claro. Um parênteses que eu preciso fazer. Não critico ninguém quem procure outros profissionais de fora. Mas eu acho que se a gente depende da cidade para o nosso comércio, a gente tem que valorizar também os profissionais. E eu contratei uma equipe, gente, de teatro, chama Tempero Dalma. É uma equipe de teatro daqui de Rio Claro. São pessoas fantásticas. Eles fizeram todos os personagens do Jardim Secreto, né? Tinha elfos, tinha fadas, tinha tudo. E eles também se envolveram muito com a festa. E quando as pessoas, os convidados começavam a chegar na festa, falava: Mi, não é aqui em Rio Claro isso que está acontecendo. Não é na tua loja. Porque foi feito tudo no estacionamento da loja. Mas o Júnior Biasotto teve uma capacidade fantástica, surreal, para transformar o meu estacionamento numa floresta. A fisionomia das pessoas era muito gostoso de ver, muito. Porque realmente parecia que a gente estava entrando naquele conto de fadas. E, graças a Deus, muita gente de Rio Claro veio. Eu acredito que em torno de 500 pessoas pôde estar participando da nossa festa, entre amigos, clientes. No dia, Rio Claro estava recebendo o Dr. Ray e ele ficou sabendo da nossa festa, ele fez questão de vir. Então a gente teve a presença do Dr. Ray, a gente teve a presença da blogueira Lili Paiva, que é uma graça, ela estava grávida, toda fofa. E foi muito gostoso, gente. A gente pôde passar horas fantásticas. Eu pude mostrar um desfile maravilhoso. Pequeno, porque a festa estava muito boa, né? Então a gente teve abertura também, aproveitei que teve abertura de coleção de primavera-verão e aconteceu essa festa. Naquele dia, é muito interessante, naquele dia se me desse um treco assim, eu ia falar assim, não, vou embora. Eu ia embora muito feliz, porque a satisfação de ver as pessoas felizes não tem preço que pague. O intuito também da festa era para mostrar a loja, porque muita gente não conhecia. A loja fazia poucos meses que tinha reaberto. Mas, para mim, já tinha sido o suficiente. A hora que a gente entrava e via toda a festa, foi assim, não teve uma satisfação melhor do que isso. A Amy Bertolucci, ao longo desses 10 anos, ela virou referência na cidade de Rio Claro e região. E com todo sucesso, eu não posso deixar de falar da minha equipe. Eu tenho uma equipe muito boa,
que praticamente é quase toda a minha família. Eu tenho a Lauren, que é a gerente, que está comigo desde sempre, há 10 anos. Tenho a Dorília, que trabalha como consultora e a parte de marketing. O Arthur como consultora, a Vanessa como consultora. Daí eu tenho a parte dos bastidores, né? Que eu trabalho com a Catarina, com o Alexandre e toda a parte realmente de assessoria que eu tenho. Eu tenho assessoria, eu trabalho com a Cris Serrano, com a Eca, que trabalha com a parte toda de vídeo, de fotos da loja. Eu trabalho também, para quem não sabe, eu sou colunista do Jornal Cidade. Então a Ellen trabalha, a Eca, né, trabalha comigo nessa parte de fazer toda a parte de vídeo. Então eu tenho uma equipe muito boa atrás de mim. E eu acredito que todo esse sucesso que eu tenho não teria sido nem um terço se eu não tivesse essa equipe. A M. Bertolucci, para muitos clientes, acabaram se tornando a segunda casa, né? Porque eu não vendo só roupa, sapato, acessórios. Como eu vendo desejo, né? Nós vendemos desejo aqui na M. Bertolucci. Então, a cliente ela gosta de estar aqui na loja para ela se sentir bem, se sentir bonita, chegar em casa, se sentir maravilhosa com todo aquele aparato que nós proporcionamos para elas aqui. E atrás disso, nós temos um trabalho muito gostoso que é aqui na loja, que além da consultoria que a gente presta para os nossos clientes, nós temos um espaço gourmet, a gente tem esse espaço aqui fora que eu adoro. Toda vez que parece que eu estou precisando de novas ideias, eu venho aqui, sento e aqui surgem as ideias. Então, eu falo que cada cantinho da M. Bertolucci tem um cantinho que algum cliente vai achar que é um espaço da tua casa. E é muito gostoso porque os clientes nos mostram isso, né? Com a própria permanência deles aqui. Então, eu tenho cliente que vem todos os dias à loja. Que eu tenho cliente que nos chama o tempo todo para saber, olha, essa roupa tá bacana, não tá? Tá legal? Posso sair assim? Então, acaba sendo uma troca. As clientes precisam dessa consultoria, desse desejo, dessas informações que nós temos para as clientes e nós precisamos das clientes, porque essa troca é muito gostosa, né? Eu tenho clientes que me acompanham nos 10 anos, então eu vejo que o filho cresceu ou que os filhos casaram, que os filhos estão se formando na escola, as minhas clientes veem o meu filho crescendo, não tem nada mais gostoso do que participar disso, né? É participar de fato. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu corro atrás de novidade, corro atrás de novos projetos. E falando em novos projetos, a M. Bertolucci está passando por essa reestruturação. Novos projetos quentíssimos estão para chegar. É logo, logo, vocês vão ver, aguardem. Porque afinal, gente, comércio é assim. Ganha quem sai na frente, não tem jeito, é assim.